porque nunca é tarde para começar e melhor ainda é começar cedo. Investir não é fácil, mas também não precisa ser difícil. Para que eu vou querer investir em algo que eu não entendo? Mas eu digo que a minha geração, apesar de ser a geração que mais consegue ter esse acesso fácil e rápido a informações, é a que menos retém informações. Olá, sou Ana Flauzino. Estamos aqui para mais uma Showmaneck, um podcast onde nós vamos falar sobre finanças. E aqui, para você que não sabe o que é a Showmaneck, é a Coordenadoria de Homens e Mulheres de Negócios, aqui do Jardim Humarizal. E nós estamos aqui falando com o Dani, nosso querido Daniel Gomes, onde ele vai falar que adolescente também pode investir. Fala um pouco para nós, Dani. Oi, gente, tudo bem? Sou o Daniel, como a Ana falou. Eu tô agora, no terceiro ano do ensino médio, no fim dessa trajetória. Eu sou bolsista no Colégio Visconde de Porto Seguro e na escola, durante o primeiro e segundo ano, eu pude fazer parte de um curso chamado Escola de Negócios. Esse curso foi financiado pelo Bank of America, que atualmente é o segundo maior banco dos Estados Unidos e está no top 10 do mundo inteiro. Uau! Nesse curso, eu fiz parte de 3 matérias, né? Programação, Inglês para Negócios e Educação Financeira. Na Educação Financeira, que foi a parte que mais me cativou do curso, a gente viu diversos tipos de investimento, seja ele de renda fixa, de renda variável, CDI, CDB, e o que mais me interessou foi a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nada mais é do que você comprar a ação de uma empresa e aí você se torna parte dela, você é um sócio da empresa. Ou Sim. seja, quando a empresa sobe, quando a empresa tem ganhos, você também tem. E o contrário também, quando ela cai, Você também cai. perde. Exatamente. Então, tem sempre que estar atento às notícias do que está acontecendo na empresa que você investiu, do que está acontecendo no mundo, Sim. para saber onde e como você pode investir, quanto investir, são diversos fatores. Agora, sobre a questão dos adolescentes, como que é entre eles do investimento, né? Bom, essa questão da Bolsa de Valores, tudo que eu participei foi apenas simulações em tempo real, porque infelizmente ainda na lei não é permitido que menores de 18 possam investir em ações na Bolsa. Então, se a gente não pode investir ainda menor na Bolsa de Valores, a gente tem que ver o que a gente pode fazer então para investir, né? E se a gente for ver agora aqui no Brasil, como que ocorre o investimento na vida dos brasileiros, a gente vê que 30 milhões aproximadamente brasileiros investem na poupança. Sim. E a poupança é um investimento que não é muito bom. Ela rende apenas 0,67% ao ano. Sim. E há diversos investimentos que tanto adultos quanto adolescentes podem realizar. Um deles, que é o que eu utilizo normalmente, por limitações de idade, né? Sim. São as caixinhas do banco. Olha. Tem os bancos digitais, né? A Nubank, a Intel, e o que eu uso é o Mercado Pago. E tem a mesma praticidade. As pessoas muitas vezes preferem a poupança por achar que é mais seguro, mais prático, Sim. e ela realmente é. Mas tem outros que rendem mais e também são. São seguras também. Sim. O Mercado Pago que eu utilizo, por exemplo, ele rende 115% de CDI. Ele gera no ano praticamente ali o dobro do que a poupança poderia render. Sim. Então tem uma grande discrepância de valor. E o que falta para as pessoas investirem nesses lugares é conhecimento, buscar aprender mais sobre isso. E eu acho ótimo você falar, porque assim, a sua geração, elas vão olhar e falar assim, poxa, se esse menino consegue fazer isso, eu falo menino por conta da, né, minha idade, para sua, mas assim, se ele consegue, eu consigo. Porque nunca é tarde para começar e melhor ainda é começar cedo, né? Quando você fala de bolsa de valores, por um bom tempo isso era algo assustador, porque na década de 90, 80, 90, você via nos jornais, passava muito. Bolsa de valores, aí eles mostravam as pessoas lá dentro com aqueles celulares, que era aqueles tijolão, e gritando, aquela gritaria, aquele negócio, ninguém entendia nada. Então, pensava assim, para que eu vou querer investir em algo que eu não entendo? Então as pessoas iam para a poupança, que era algo mais confortável, mas como você mesmo falou, é o que rende menos hoje. É algo seguro, mas rende muito pouco. E essas caixinhas de banco, como você falou mesmo, para vocês que são adolescentes, é ótimo, né? Você falou do Mercado Pago, legal, Mercado Pago, mais uma dica aí, ó. Então, vocês têm que ter essa linguagem mesmo, porque hoje nós vemos que os adolescentes perdem muito tempo no TikTok, em outras redes sociais, né? E não fazem dinheiro. Eu acho que tinha realmente muito esse medo, tipo, que investir é um monstro de 7 cabeças. E pra deixar claro, investir não é fácil, mas também não precisa ser difícil. Sim. Temos fases, né, do investimento. Há investimentos mais simples, que são esses de renda fixa, e tem os mais voláteis, como é a bolsa, que é o que exige mais tempo, demanda mais atenção, né? Mas pensando hoje em dia, eu mesmo, ao completar meus 8 anos, vou ser permitido, né, investir na bolsa,
que eu consigo fazer isso até pelo celular hoje em dia. Uhum. Então, comparado antigamente, a gente tem um acesso muito maior a informações. Mas eu digo que a minha geração, apesar de ser a geração que mais consegue ter esse acesso fácil e rápido a informações, é a que menos retém informações. Ou que quando retém algo que não agrega. Fica presa na pressão midiática, nessa questão de buscar um entretenimento que é fútil. Uhum. Então a gente tem tanta informação, a gente tem um queijo de faca na mão, mas a gente não corta, a gente não utiliza Sim, disso. exatamente. E como você mesmo falou, você está estudando como você investir. Você está ainda com 17 anos agora. Sim. Então, quer dizer assim, daqui a um ano, menos até, você já está podendo fazer os seus primeiros investimentos naquilo que você já estudou. Então, essa preparação é muito importante para fazer bons negócios. E se vocês perdem esse bloqueio de fazer um investimento, de procurar empreender, de procurar, mesmo sendo CLT, quando vocês tiverem o primeiro salário, quando vocês tiverem valores nas mãos, vocês vão saber o que fazer. Sim, eu acho que é muito isso, de você ir buscar mesmo, e fazer por onde, né? Tipo, esse podcast aqui que a gente está conseguindo fazer, que é muito legal, é para dar essa iniciativa, dar uma base. Mas aí parte aqui dos espectadores e em buscar mais e mais e mais. Sim. Não é pra gente entregar de bandeja as melhores maneiras deles fazerem as coisas, mas a gente instigar essa Sim, curiosidade de exatamente. aprenderem, né? É o despertar, é o que nós estamos falando aqui, né? Porque hoje tem vários podcasts, tem vários profissionais, muitas pessoas, assim, ótimas, excelentes, falando sobre isso. Porém, a gente quer trazer esse despertar para dentro da igreja, para dentro da nossa sociedade, principalmente para os nossos jovens, para os nossos, não só adolescentes, mas também pessoas já com a sua idade aí, que nem eu, de 55 mais. E aí ela fala assim, eu também posso. Ainda dá tempo. É possível. Então nós queremos falar isso, Dani. É possível? É possível, e aí, como eu falei, você tem que estudar diversos fatores. Até nesses investimentos mais básicos, como a poupança e caixas de mercado pago, a gente tem que ter em mente dos fatores. Não apenas quanto ela rende dinheiro, mas, por exemplo, a poupança ela é isenta de imposto de renda. Ou seja, tudo que você coloca lá, o retorno que você vai receber, vai vir tudo para você. Já no mercado pago, por exemplo, a caixinha dele que tem imposto de renda. Então, parte do dinheiro que você tem ali de lucro é retirado e vai para o governo, que posteriormente investe, né, em educação, saúde. E aí, às vezes, a pessoa pensa, não, mas se no mercado pago, então, o meu lucro é tirado uma parte, eu vou receber menos. Mas não é bem assim, você tem que fazer a conta, né, de quanto você recebe e quanto vai ser tirado. Porque a poupança, como eu falei, ela rende muito pouco. Então, Sim. mesmo sem imposto de renda, o mercado pago ainda rende mais com imposto de renda. Sim. Então, diversos fatores, realmente você ir e procurar. Aí quando você vai para a matemática do rendimento, Sim. e mesmo tirando a parte, né, do governo, você vê que ainda fez dinheiro. Né, que ainda teve lucro. E isso é importante, porque às vezes a pessoa fica pensando no que está sendo tirado. E não podemos pensar dessa forma. Temos que pensar nessa matemática, que aquilo que eu entrego, por mais que seja tirado uma parte, ela ainda continua rendendo para mim muito mais. Sim, eu acho que essa questão das caixinhas são muito legais também, porque nas próprias caixinhas dos bancos você consegue separar, tipo, tal caixinha para viajar, tal caixinha é para as despesas de casa, você consegue ter um planejamento financeiro. E às vezes você fala, tipo assim, bolsa de valores, por exemplo, e eu não quero mexer com isso, eu prefiro algo mais seguro. Tudo bem, mas isso também não pode impedir você de ter pesquisas. Sim. Por exemplo, a gente tem atualmente a guerra com os Estados Unidos e o Irã e o fechamento do Estreito de Hormuz. Sim. Isso aumentou muito o preço do petróleo na bolsa de valores, Sim. porque ele ficou mais escasso, né? Mais difícil, porque o petróleo passava por lá. Aí você pensa, eu não invisto, não tem nada a ver comigo. Ou aumento a gasolina e é isso. Não, porque o Estreito de Hormuz é algo que levava muitos produtos atrás daquela rota. Exemplo é fertilizante. Então, nesse momento, a gente é completamente impactado. E aí você nem imagina. Então, é importante você ter essa organização financeira, porque se acontece um aumento. Como eu falei, no Estreito de Hormuz passa também fertilizantes. Ou seja, o preço da carne, o preço de plantio pode aumentar. Então, você consegue se organizar. E mesmo que você não esteja investindo na bolsa de valores, você ainda precisa estar informado, né? Sempre buscar mais. E você viu que o dólar abaixou. Sim. Se o dólar baixou, quantas pessoas podem comprar dólar hoje? Porque antigamente era algo que as pessoas investiam muito, era a compra do dólar. Mas de repente ela começou a aumentar muito e isso acabou ficando de lado. Agora é uma hora boa de comprar o dólar, por conta dessa guerra, acabou desvalorizando muito. Então,
as notícias é importante para o investidor, né, Dani? Sim. Acompanhar o jornal, acompanhar o que está acontecendo ao redor do mundo, porque tudo gera em questão de valores, em questão de empreendimento, em questão de investimento. Então, tudo isso afeta a nossa vida de uma forma. Sim, exato. Eu acho também muito importante trazer isso aqui para o lado espiritual também, né? A Sim, Bíblia fala muito sobre sabedoria, sobre poder se organizar, e conforme você vai investindo e você vai conseguindo crescer na vida, se organizar melhor, receber mais dinheiro na sua conta, é importante que a gente também devolva a Deus o que é dele, né? Porque sim, a gente está aqui nesse podcast trazendo informações para os espectadores por conta de Deus, tudo foi graças a Ele. E tudo por ele, né? conforme a gente vai crescendo, é importante continuar agradecendo, dando dízimo, dando oferta. É importante que o investimento não se torne ganância, né? Não. O dinheiro, a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente não pode deixar que o dinheiro nos controle, mas que a gente possa controlar nosso dinheiro da melhor forma. Que ele venha nos servir, né? Sim, Que nós não sejamos servos dele, mas que ele seja nosso servo. exato. E é isso, Dani, nós temos que trazer isso. As sementes que são plantadas, elas são colhidas. E aquelas se nós comermos a nossa semente, nós não vamos ter nada para colher depois. Então, Dani, eu quero dizer aqui para você que o nosso muito obrigado, o nosso podcast aqui termina com o Dani, que é um investidor aí que vai fazer grandes negócios, Amém. sucesso por onde você passar. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos você vai assistir esse podcast, você vai falar: olha o quanto eu cresci, porque você já estudou o terreno que você quer pisar, e você sabe que você vai alcançar lugares aonde são mesas que a gente senta e a gente tem que ter alguma coisa para falar. E você já tem, Dani. Está habilitado. Eu quero agradecer a todos e até o nosso próximo podcast com mais outros adolescentes que também são empreendedores e investidores. Até a próxima.